Então, no começo eu falei assim, ó, peguem papel, caneta, por quê? Porque eu quero convidar vocês a pensar em duas situações em que vocês já viveram aí, que trouxe um desconforto, um desafio, sabe, na prática clínica de vocês. É claro que, assim, ninguém precisa me falar se não quiser, tá? Mas eu vou dar um tempinho aqui, 5 minutos, e eu gostaria que você parasse e pensasse, ou na graduação, ou ali na prática clínica, quais foram as situações que mexeram no meu emocional? Que eu fiquei ativado, que eu achei que eu não deveria ter feito aquilo, ou que isso mexeu com o meu emocional. Vou dar um tempinho aqui e vou pedir para que vocês aí peguem um papel e uma caneta e anotem. Eu tenho aqui já o meu na cabeça e eu compartilho com vocês também. Quem for terminando e puder colocar uma mãozinha, aí eu já vou, sabe, uma mãozinha assim que tem aí no Canva? No Canva é boa, no Zoom, porque eu já vou percebendo as pessoas que já terminaram, tá bom? Mas não tem pressa não, que ainda tem tempo. Vamos lá, então. Se você perceber assim, eu não consegui pensar, pensei em só uma, tranquilo, porque eu vou deixar mais uma atividade para vocês e no finalzinho da apresentação, sentem, pense, porque eu quero trazer um sentido para tudo isso, tá? Eu vou compartilhar duas situações que realmente eu senti um desconforto muito grande e que com certeza ativou um esquema meu, já já vocês vão descobrir qual foi o meu esquema que ativou. E eu vou compartilhar com vocês. Depois, se alguém se sentir à vontade, quiser compartilhar também, fica à vontade, senão eu vou entender, tá bom? A primeira situação foi na graduação, então, quando eu comecei a faculdade, eu tinha aquela percepção de que todos os psicólogos eram, todos os professores eram legais, porque eles eram psicólogos. Eu lembro que eu fiz uma prova, e aí, naquele momento, eu zerei. E eu fiquei assim, primeira prova, pensa. Aí eu me aproximei da professora e falei, nossa, professora, mas não dava para considerar nada. Ela falou, se eu considerasse um ponto, eu rasgaria o meu CRP. Nossa, aquilo para mim entrou como uma faca, ativando o esquema, eu não sou capaz mesmo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aquilo quase fez com que eu desistisse de ser aluna e de ser profissional no futuro. Eu fiquei muito chateada. Eu lembro que eu cheguei em casa, falei para meu marido que eu não queria mais estudar, meu marido na época era namorado, porque aquilo me ativou muito. E é claro que o tempo foi passando, e depois de formada, eu fui e procurei essa professora, a gente se encontrou, e eu conversei com ela que aquilo tinha me machucado muito, que eu quase tinha desistido. E ela falou assim, Ana, faz tempo que eu quero te pedir desculpa, eu não consigo. O problema não era com você, eu estava com um problema meu, e eu não deveria ter falado com você daquela forma. Então, assim,
moral da história, né? Ela estava com o esquema dela ativado, que emaranhou no meu esquema ali. Mas eu era vulnerável naquele momento, eu aluna, né? E isso foi algo que quase fez com que eu desistisse. Por quê? Porque ativou o meu esquema e traz esse esquema de incapacidade, né? Então, foi algo que ativou. Que essa segunda dificuldade aí, eu acho que a grande maioria aqui em algum momento já passou por isso. Isso é muito clássico, tá? Porque, assim, eu lembro que eu queria chegar a cobrar R$ 200 na sessão. E aí depois eu falei assim, gente, mas coitada da pessoa pagando R$ 200 toda semana. E aí, quando eu entendi que, na verdade, existem classes, né? Infelizmente, a gente tem que avaliar tudo isso. Tem pessoas que podem pagar 200, tem outras que não. Mas, assim, gera, né, esse desconforto, sim. Então, isso que você vivenciou e vivencia é algo muito comum. E daqui a pouco eu vou trazer alguns esquemas e mostro por que a gente tem esse receio aí. E a primeira situação, eu também. Eu tenho 42 anos, né? Mas eu não pareço. E é muito natural, muitas vezes, as pessoas chegarem e eu abro a porta e falo assim, Ana, tá aí? Eu sou Ana. Então, assim, eu vivencio muito isso também, ainda mais quando as pessoas vêm por indicação, que fala muito da Ana, e aí chega, cria uma Ana enorme, né? Então, assim, de quase 50, 70 anos, e aí quando chega e vê que não é aquela Ana, né? Porque as pessoas falam de um jeito, mas é algo que, assim, eu já vivenciei, e no começo isso me gerava um desconforto, que eu não queria parecer novinha, porque a gente, né? E aí agora, hoje, eu confesso que, assim, já consigo lidar melhor, mas são desafios aí que a gente vive. Legal, muito obrigada aí por ter compartilhado. Alguém mais quer compartilhar? Não? Então tá. Depois, se quiser compartilhar no particular também, vou dar sequência. Então, por que eu pedi para vocês pensarem nisso? Porque daqui a pouco eu vou falar a respeito dos nossos esquemas, dos possíveis esquemas que os psicólogos têm. A gente não tem, tô brincando. E esses esquemas, de onde que eu tirei esses dois esquemas que são os clássicos entre os psicólogos? Esse aqui é um livro que vai ser lançado no final do ano agora, início de janeiro, da Aida e da John. São duas psicólogas americanas, que são terapeutas cognitivo-comportamental e esquema, que eu falo que o caminho é esse, sabe? Se você é da TCC, você vai para o esquema. E elas, então, fizeram todo um estudo baseado nisso, nesse olhar da autoterapia, tudo, porque elas têm esse desejo, e foi a partir delas que surgiu no meu coração esse desejo de cuidar dos colegas de profissão, do psicólogo também, porque a partir do momento que eu trago técnicas e conhecimentos para aplicar com o psicólogo, depois que ele tem um autoconhecimento, ele fica pronto para aplicar aquela técnica ali no seu paciente. E foi com base em uma aula que eu tive com elas. Quem tem o meu workbook já sabe dessa história, porque no workbook eu trago esse conceito de autoterapia com base nas duas. E é com base... Eu participei de um workshop com técnicas vivenciais que ela fez com a gente, e eu tive a honra, né, assim, com muita vergonha, porque a gente fazia as técnicas e ela pedia feedback. E eu estava aí do lado, na posição que vocês estão. Na hora eu pensei assim, gente, que vergonha contar para ela qual foi a minha experiência, vai que tá errada, né? Mas elas sempre tão afetuosas assim, e aí eu fui, falei para elas, né? Claro que tinha um tradutor, porque eu não falo inglês, e foi muito gostoso o olhar delas, elas falaram na pose, né? Que todo, né? Então, assim, eu tive essa honra aí de participar da aula delas, e esse material é um material exclusivo. Então, assim, como elas vão lançar o livro, eles pediram para que a gente mantesse esse material, podia usar em aula, em curso e tal, mas manter em sigilo até o lançamento do livro. Então, esse é um livro que vale muito a pena o psicólogo ter. E aí, então, ela trouxe, né, quais são os principais esquemas aí, e eu vou compartilhar com vocês quais são. Eu quero gerar um... deixa eu colocar aqui. Peraí. Eu quero gerar um suspense aí. Tô brincando. Já eu vou explicar o que são esquemas, de onde vem, por que vem, para onde vai, tá?